ter a primeira parte uma exposição, né, assim, daí de como que a gente está, né, a partir daí, desde 2016, mais ou menos, que a gente tem visto um tanto de políticas públicas, né, assim, que denunciam um retrocesso no campo da saúde mental, não só no campo da saúde mental, mas que reverberam no campo da saúde mental. Então, eu preparei a aula fazendo ali um comparativo, né, entre as perspectivas das dimensões teórico-conceitual, jurídico-política, técnico-assistencial e sociocultural, de como é a visão manicomial e de como seria a perspectiva antimanicomial, ou também a gente pode chamar, né, de reabilitação psicossocial, de atenção psicossocial, e depois eu selecionei, né, algumas políticas que ameaçam, né, de fato, os avanços que a gente teve na reforma psiquiátrica brasileira. Então, iniciando aqui, né, quando a pergunta, né, que é a pergunta título do curso, né, ao manicômio retornaremos, né, é uma dúvida e é um risco, por isso que tem um curso. Então, quando a gente olha aqui na dimensão teórico-conceitual, que foi aquela que a gente estudou, né, na última aula, a gente estudou as 4 dimensões. Então, retomando a teórico-conceitual, na perspectiva manicomial, qual era o arcabouço teórico que se tinha, né? Então, um olhar um pouco unicausal sobre as causas do sofrimento psíquico, né? Com forte base biológica, né? Pautadas num modelo de ciência que tem origem no positivismo, daí também materialismo, mecanicismo, né? Mas o positivismo como uma grande racionalidade que embasa, inclusive, a ciência até hoje, né? E o seu objeto, então, era a doença mental, no sentido de que o tratamento, né, seria uma cura por uma lógica de adaptação e o que a gente chama, né, de ortopedia, ou seja, de uma adequação mesmo nesse modelo de vida, né? Então, existia então um componente, uma base biológica e também um componente moral, né? Quais são os comportamentos, os jeitos de se viver que se espera de uma pessoa adequada a essa sociedade e todos aqueles que não cabem, né, nesse novo modelo, né? Então seriam esses inadaptados, né? São os que não, os desviantes, né? E então, portanto, que surgem essas explicações. Na perspectiva antimanicomial, uma das grandes questões é olhar como um fenômeno multicausal, né? Então, não tem uma origem, né? Só uma alteração cerebral que explique, né? Qualquer coisa que seja, mesmo que seja a psicologia ou a sociologia, né? Assim, nunca um olhar unidirecional, né? Causa e efeito, de uma forma linear. Que trabalha, então, numa perspectiva de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, né? Um objeto, então, é uma produção de vida, né? Que considera a diversidade nos modos de vida, ou seja, é o oposto, né, assim, da perspectiva manicomial, que vai querer uma proposta mais de adaptação. Aqui a gente vai falar, né, bom, a gente vai viver apesar da diferença, né, e não diminuindo, excluindo, né, e segregando essa diferença. Então, obviamente que é um avanço, né, quando a gente olha para a produção teórica antimanicomial no que se refere à compreensão de todos os fenômenos humanos. Aqui a gente está pegando o sofrimento psíquico, né, mas enfim. Retomando aqui, então, a dimensão do jurídico-política, a gente vai ter, pela perspectiva manicomial, então, a lógica da tutela e da curatela, né? Então, essa pessoa, ela perde os seus direitos civis e ela é, então, tutelada por alguém. Geralmente é um familiar, né, que acaba ficando responsável, então, por administrar o seu dinheiro, os seus bens, né, assim, a sua conta bancária, qualquer necessidade de solução, por exemplo, não vota mais, né? Então, assim, essa pessoa, ela fica numa condição de não exercício de uma série de direitos que a gente conquistou,
né, assim, ao longo da construção da nossa Constituição, essa pessoa ela fica impossibilitada de realizar todas essas atividades civis que a gente que não é tutelado realiza, né? Tem a questão da compreensão lá do inimputável, né, que ele não pode responder pelos seus atos, né, e uma associação, né, uma imprevisibilidade ao perigo, né, periculosidade, como por natureza, né, então, o fato de ter um sofrimento psíquico automaticamente vem colado a questão da imprevisibilidade e da periculosidade. Então, essas concepções, elas vão fazendo com que surjam, né, dispositivos jurídicos que impeçam as pessoas de exercer os seus direitos civis, né? Então, a gente falou até na aula passada, acaba, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de um transtorno mental que comete algum tipo de crime, um delito, né, ela é considerada, então, inimputável, ela não pode responder por esse crime civilmente, como uma outra pessoa sem diagnóstico responderia, então ela é encaminhada para um manicômio judiciário, né, como se fosse uma espécie de local de tratamento para que ela se recupere e não venha mais cometer crimes futuramente, né, então entendem que é um desvio que ela tem. A realidade que a gente tem, na prática, é de pessoas que são encaminhadas para os manicômios e não saem mais, né? Assim, são poucas avaliações, né? É uma atualização da lógica manicomial da forma mais perversa que a gente estudou, né? Assim, que a gente viu. Já na perspectiva antimanicomial, na perspectiva, na dimensão jurídico-política, então seria garantir a preservação dos direitos humanos, né? A gente vai ter também a Lei 10.216, de 2001, que redirecionou, né, assim, juridicamente, como que deveria ser a assistência às pessoas em sofrimento psíquico a partir daquele ano, né? Então, sempre me chama atenção, todas as vezes eu falo isso, e falei na aula passada, que precisou de uma lei, né, que ficou 12 anos em tramitação, para ter um artigo que dizia nele que as pessoas devem ser tratadas com respeito e humanidade, né? Então, assim, a gente sabe que historicamente, por exemplo, as pessoas que cometeram crimes têm um componente moral de julgamento que a sociedade legitima que sejam violados seus direitos, né? Nas prisões a gente sabe que são sucessivas violações de direitos básicos humanos, enfim, né? Já é chocante por si só, mas quando a gente olha esse binarismo, né, bem e mal, certo e errado, a gente compreende, de uma certa forma, não justifica, mas compreende esse tipo de apoio social a essas violências que as pessoas encarceradas sofrem. Na saúde mental me choca mais, né, porque, bom, é um processo de saúde, né, assim, por que legitimamos por tantos anos, né, e estamos correndo o risco de legitimar novamente essas violações todas no campo da saúde, né? Enfim, então, no âmbito jurídico-político, a questão antimanicomial vai olhar para essas diretrizes, né? Retomando aqui, então, aí no campo, na dimensão técnico-assistencial, no modelo manicomial a gente vai ter, né, como hegemonia o hospital psiquiátrico, né, e a centralidade na psiquiatria. E no antimanicomial, a gente vai ter, então, as perspectivas dos serviços substitutivos, né, que o termo substitutivo foi enfatizado muitas vezes porque ele não é ou o manicômio ou outro tipo de atenção, né, ele é para substituir, sim, tanto que na terceira conferência nacional de saúde mental, que aconteceu em 2001, né, tinha ali uma das diretrizes que o documento final da conferência direcionava era a extinção de todos os manicômios até, acho que 2004, se eu não me engano, tem que conferir lá, que a gente não conseguiu atingir, né? Ainda temos pessoas que estão em internações de longa permanência, que, na maioria dos casos, acabou se transformando em serviços residenciais terapêuticos, enfim, mas ainda assim ainda temos modelos manicomiais em algumas situações.
Ainda aqui, então, no antimanicomial, a RAPS, né, que foi um avanço, surgiu em 2011 como uma proposta de integração, articulação dos serviços, né, assim, para não perder a pessoa na rede, na lógica dos encaminhamentos, e fortalecer, né, assim, de que havia um pacto, sim, feito há 10 anos atrás, da melhor assistência às pessoas em sofrimento psíquico dentro de uma lógica de rede, não presas em um só tipo de serviço. E também, na questão antimanicomial, o avanço é a questão da intersetorialidade, né, assim, no modelo manicomial fica muito restrito ao campo da saúde, né, psiquiatria, principalmente, e na antimanicomial, se a gente está falando, então, de uma causa, de um fenômeno multicausal, né, então vai entrar assistência, educação, cultura, habitação, né, então, assim, outras esferas da sociedade que podem contribuir para esse campo. Né. E, por último, como a gente já viu na semana passada, a questão sociocultural, né, então, no modelo manicomial, forte peso do estigma, né, a questão dos preconceitos, né, a redução daquela pessoa às suas características, né, assim, e aos seus sintomas, então, é o louco, né, e isso cria uma identidade depreciativa, né, um louco que não pode mais nada, que não tem direito a nada, que não tem voz, né, e redução ao campo da saúde, né, então, essa não visão, por exemplo, da questão do trabalho, das artes, da circulação pela cidade. E a perspectiva antimanicomial, na dimensão sociocultural, vai falar, então, de participação popular, e aí aqui a gente tem o movimento da luta antimanicomial, como um dos grandes representantes, mas não o único, né? A questão das expressões artísticas, falei, né, na semana passada, o filme lá, que é O Bicho de Sete Cabeças, ele teve muito impacto, né, quando surgiu, porque denunciava de fato a realidade dos hospitais psiquiátricos no Brasil naquele período, né? E obviamente que ajuda a população em geral, né, que não acaba às vezes não tendo o acesso aos debates técnicos, né? Deveria ter, mas acaba não tendo, a poder olhar para uma realidade de um outro lugar, né? Não só aquele que foi constituído culturalmente, né, como um lugar de estranho, né? O louco é o estranho, é o que some, né? É o que a gente não vê mais. E, bom, né, a arte é um dos recursos para que a gente possa, então, repensar, né, assim, a nossa experiência com aquilo que a gente tem um preconceito, né, ou um conceito cristalizado. Né. E, muito importante também, a questão do trabalho, não só pela lógica do trabalho terapêutico, que não é disso que aqui está falando, né, mas sim pelo trabalho mesmo, né, pelas cooperativas, pelas iniciativas de economia solidária, pelo exercício do trabalho remunerado, de ter um produto que também ajuda a combater esse estigma, né, do louco, o improdutivo, né, assim, a pessoa que não serve para o trabalho. E aí, então, eu elenquei aqui o que eu chamo de caminhos para o retorno ao manicômio, né? Assim, não é de uma hora para outra. Obviamente que as pessoas que têm interesse econômico, político, né? Assim, em mudar a atenção psicossocial, né? Assim, não vai ser de uma hora para outra, a pessoa não vai lá e fala assim, não, gente, vamos voltar ao que era antes. Ninguém escancara dessa forma, né? Ela vem travestida e vem articulada por diversas formas, né? Para que não fique tão escancarado, assim, né? Não fique tão evidente, né? E às vezes é difícil, principalmente para quem não está acompanhando o debate, né? Assim, para quem não está atento às questões das políticas, né? Não fica tão evidente, né? Assim, não vai aparecer no jornal, né? Assim, o apresentador falando, olha, querem que volte isso porque dá mais dinheiro para eles, né? Não vai aparecer dessa forma, vai aparecer com outras nuances, né? Bastante sedutoras, né? Muitas vezes atravessadas pelo discurso científico, não, a melhor evidência científica, né?
como se a ciência também desse conta de toda a experiência humana, né? E muito frequentemente com o discurso da desassistência, né? Então as pessoas estão desassistidas, precisam de internação e não têm, elas ficam abandonadas, né? Assim, os serviços substitutivos não conta, né? Assim, enfim, né? Então assim, esses dois argumentos, né? Assim, a gente está fazendo o tratamento baseado na melhor evidência científica e as pessoas estão desassistidas, né? São dois argumentos que aparecem muito e que têm um forte apelo na população em geral, né? Assim, nossa, como assim não estão tratando direito, né? E aí esse tipo de discurso ele fica em destaque, né? E acaba não dando espaço para que fique, né, assim, mais claro o que de fato está acontecendo. Então, eu trouxe aqui algumas questões que são as que me preocupam, né? E por isso que eu tenho este curso, né? Entre outras práticas também. E aí, né, nesses caminhos para o manicômio, eu começo ali em 2016, com uma emenda constitucional 95, vocês devem ter ouvido falar dela, imagino que sim, que é uma alteração da nossa Constituição, né, que prevê, em nome de uma economia, né, assim, uma economia que se diz, isso aí é para uma economia para muitos anos, a gente não vai sentir o impacto de um ano para o outro, né, então um argumento econômico que resultou, né, então, numa redução nos gastos com o SUS por 20 anos, que na verdade é um congelamento, né, assim, de investimentos na saúde, né? Em outras áreas a gente vai falar aqui da questão da saúde. Então, por exemplo, um gestor que recebe X reais, né, por um procedimento hoje, por exemplo, para um grupo terapêutico, né, para uma consulta dentro de um CAPS, enfim, daqui a 20 anos ele vai estar recebendo praticamente esse mesmo valor, né? Então, obviamente que isso traz impactos né, na qualidade dos serviços, em como é que vão estar a estrutura física, material, de recursos humanos, né, enfim, né? Só vocês colocarem lá efeitos da emenda constitucional 95 na questão da saúde e que tem, né, assim, obviamente sempre tem as pessoas favoráveis que vêm com esse argumento da economia, né, assim, que tem que conter gastos públicos, enfim, e que provavelmente tem alguma razão, né, não é o bem e o mal também, mas o que se questiona né, assim, sempre acaba tirando dos lugares que são mais fragilizados, né, e a gente não pode esquecer, não sei se vocês se lembram, há pouco tempo atrás, eu não sei, 2017, 2018, 2019, começou a surgir aí uma coisa na mídia de um plano de saúde popular. Não sei se vocês lembram disso, que já que o SUS não funciona, então o governo vai fazer uma parceria com planos de saúde privados e vai criar um plano popular, né? Então, ao invés de você pagar, sei lá, 300, 400 reais por mês, você vai pagar 30 reais por mês, né? E você vai poder usar esses serviços, né? Enfim, né, é isso, né? Então, assim, por exemplo, ao mesmo tempo em que se aprova, né, uma emenda que vai reduzir, né, significativamente os gastos com a saúde, ao mesmo tempo vai aparecer aí esse discurso, não, então, já que a saúde é direito de todos, mas o Estado não tem condição de garantir esse direito, então ele faz uma parceria com o privado para que as pessoas tenham mais acesso, né? Que, na verdade, o que acontece, né? Assim, sucateia por 20 anos o investimento e as pessoas, certo, obviamente que vão querer, então, ter um acesso melhor, né? Então, não é do nada, né? Que esse tipo de coisa, assim, né? De proposta, ela surge. Não, vamos fazer um plano popular. Já temos um plano popular que é o SUS, a gente já paga os impostos para isso, né? A gente precisa de investimento, né? Se ele se propõe universal
E não é porque, né, assim, tem várias nuances, né, burocráticas aí que impedem isso, né, assim, não é exatamente só falta de dinheiro, né, falta de interesse também, enfim. Na onda, né, assim, do desfalecimento, como é que fala a palavra? Do sucateamento, né, na onda do sucateamento das políticas de saúde, a gente tem ali em seguida a alteração na Política Nacional de Atenção Básica, né? São várias mudanças, mas é importante algumas delas que eu fiz de destaque aqui, que é a questão da não mais obrigatoriedade dos agentes comunitários de saúde, né? Assim, não sei quanto que vocês compreendem como que funciona a dinâmica do SUS, mas os agentes comunitários de saúde são aquelas pessoas que fazem o contato direto com a população, tanto que são pessoas contratadas que moram na comunidade, né? Elas são capacitadas para fazer visitas domiciliares, educação em saúde, enfim. E aí, o que acontece? Nessa nova PENAB, né, ela muda o texto e acaba direcionando que só teria essas equipes compostas com ACS para a população em risco, né, que por si só já é uma situação que desfaz um princípio do SUS, que foi esse que eu acabei de falar, que é o da universalidade, porque você não pode, dentro de um serviço que se diz universal, equitativo, igualitário, né, fazer um recorte e esse serviço aqui, né, o ACS, vai servir só para um tipo de população, né? Então, descaracteriza, né, a universalidade, que é um princípio ético-político do SUS, né? Então, já vai dando uma enfraquecida na lógica da atenção básica, né? E essa lógica de não ter os ACS e também teve mudança, por exemplo, nas possibilidades de contratação de carga horária, né, de profissionais. Então, abre espaço para um gestor contratar, por exemplo, um médico por 10 horas, né, que vai fazer que tipo de consulta? Se ele vai 10 horas semanais, né, ele vai fazer aquela consulta que não tem uma continuidade que a estratégia de saúde da família se propõe, né? Que é você fazer uma atenção comunitária e sequencial, né, daquela família. Então, se você faz essa questão, eu tenho um médico aqui 10 horas por semana, então o que acontece? Você facilita o retorno, e aqui está, né, risco de fortalecimento do modelo biomédico. As pessoas vão lá, fazem aquele atendimento clínico pontual, mas não tem um acompanhamento da sua família e da sua história de saúde, né? Então, também é uma forma de deixar de ver as questões de saúde mental na atenção básica também, né? Porque aí acaba chegando cada vez menos, né? Tivemos também, né, ali entre 2016 e 2019, né, agora eu vou passar para 2017, uma significativa redução no cadastramento de novos CAPs, né, assim, foi ficando mais difícil cadastrar, né? E aí, em 2017, né, a gente vai ter algumas situações, né, que dizem respeito às comunidades terapêuticas, né? Assim, eu já coloquei elas aqui para falar em 2019, né? Que é a nova política ali de saúde mental, mas eu acho que é importante já fazer esse esclarecimento aqui. O que acontece? Em 2017, saiu um financiamento de 120 milhões para comunidades terapêuticas, enquanto, né, da mesma fonte, 31 milhões para a expansão da rede comunitária de serviços substitutivos. Ou seja, 2017 começa com uma clara diferença de interesses de financiamento para serviços de saúde mental, né, assim, direcionados ao campo de álcool e drogas, né? Então, quase 4 vezes mais você direcionar verba para um modelo só de instituição, que é uma instituição que faz uma internação por 9 meses, né, com caráter religioso,
com caráter de trabalho terapêutico, diz muito, né, assim, do que se pretende com a saúde mental do nosso país. Enquanto, né, para todas as outras coisas, CAPs, serviço residencial terapêutico, enfim, todas as questões, 31 milhões, né, para a expansão dessa rede. E a gente também teve, nesse mesmo ano, foi assim, 21 de dezembro a portaria, né? 3.588, que incluiu na RAPS, que é o que, gente? Deixa eu só mudar aqui, porque senão eu não consigo ver. A rede de atenção psicossocial, né? Que é composta por todos aqueles dispositivos para que as pessoas possam circular por essa rede e terem o melhor atendimento em saúde mental. O que ela incluiu na RAPS? Hospital psiquiátrico, ambulatórios e as comunidades terapêuticas que já estavam começando a ser financiadas, é o mesmo ano. Então, o que acontece? Essa portaria, ela é não sei nem a palavra, tipo, ela é chocante, né? Por quê? Vejam, a gente está num processo, né, assim, de transformação do modelo assistencial que, em 2017, vamos ver, a gente começou na década de 70, 80, 90, 2000, 2010, já tinha ali uns 40 e poucos anos, né, desde que a gente teve lá a primeira manifestação dos trabalhadores de saúde mental lá no Rio de Janeiro, que virou o movimento dos trabalhadores de saúde mental, para depois virar o movimento da luta antimanicomial, enfim. Então, a gente teve uma luta, né, assim, com participação popular, de profissionais da saúde, pessoal dos direitos humanos, enfim, para que não existisse mais o hospital psiquiátrico, né? E que a Lei 10.216 de 2001 já regulamentava quando dá necessidade de uma internação, né? Porque em algumas situações, sim, né, é o mais indicado, né? A gente trabalha numa lógica para reduzir o número de internações por todo o seu impacto que tem, mas em algumas situações são necessárias que essas instituições, então, deveriam ter determinadas características, né? Que eram características não manicomiais. Por exemplo, não pode ser de longa permanência, tem que ter equipe multi, a pessoa tem voz, enfim. E aí, em 2017, o hospital psiquiátrico ressurge das cinzas, né? Não como uma coisa que deveria ser rechaçada, mas não, atravessada por assim, não, mas é um modelo também que deve ser utilizado, né? Já vou chegar ali, quando a gente chegar em 2019, os impactos disso. Outra questão também, né, assim, e aí eu pergunto para vocês assim, né, assim, o que é um hospital psiquiátrico? Né, assim, por que a gente precisa de um espaço, né, um lugar que só tem internação associadas à psiquiatria, e o que ele faz, né, assim, qual é a justificativa, né, para que ele exista, né, assim, que pessoas que vão ser internadas lá, né, assim, com que tipo de diagnóstico, com tipo de prognóstico pode se justificar, né, se justificar uma internação em um hospital psiquiátrico. Né? Outra questão que essa portaria inclui, né, é a lógica dos ambulatórios, né, assim, que aqui na nossa cidade existe, né, que é o SAS, né, mas que não faz parte da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, porque os ambulatórios, eles possibilitam a descaracterização da territorialidade, né? Por exemplo, que a gente está compreendendo que o cuidado em saúde mental tem bases comunitárias, porque a gente entende que o pertencimento a essa cidade, a uma rede de conexão com outras pessoas, tem sentido na saúde mental dela, né? Assim, ela poder exercer sua cidadania, circular pela cidade, tem efeitos na sua saúde mental. E quando a gente vai trabalhar da lógica de ambulatório, qual que é a lógica do ambulatório? A pessoa vai lá e faz
os atendimentos pontuais, sem que tenha uma equipe dentro desse serviço que articule com a rede de serviços, né? Então, ela fica restrita ao seu sofrimento, sem possibilidade de circulação, que é o inverso do que a lógica antimanicomial e de atenção psicossocial preconiza, né? Então, acontece o quê? Que serviços substitutivos perdem, né, protagonismo no cuidado comunitário e perde a lógica da territorialidade também, né? E, por fim, as comunidades terapêuticas, né, que já falei um pouquinho, mas que são instituições que inicialmente eram instituições religiosas, principalmente, né, de caráter filantrópico e que viviam de doações, enfim, né, ou as pessoas pagavam particular, e que a partir desse ano ali começam mais fortemente, né, serem financiadas com recursos públicos, né, do SUS. Se entra na RAPS, acaba sendo financiada pelo SUS. E aí, o que acontece, né? Fora a lógica moral com que lida com as questões de álcool e drogas, né, de que tem moral no sentido, assim, né, é falta de Deus, você tem que ter um comportamento adequado, né, assim, existe um jeito certo de você viver, que é o que a nossa religião diz, ó, vocês têm que viver baseado neste modelo, ainda, né, assim, tem uma série de características que são violadoras de direitos humanos, né, então, cárcere privado, uso de recursos punitivos, né, então, tanto medicações quanto violências mesmo, né, espancamento, enfim, de formas, né, coercitivas, denúncias de trabalhos análogo à escravidão. Então, é muito comum de acontecer, por exemplo, assim, uma pessoa vai e faz o tratamento lá. E essa pessoa depois não tem vínculos comunitários, ela não tem, e ela continua lá, né, trabalhando como monitora, né? Isso também é muito frequente, né? São monitores, né? Pessoas que tiveram, às vezes, problemas com álcool e drogas, se tornam monitores, né? E, às vezes, eles se denominam terapeutas, inclusive. E o que acontece? Essa pessoa exerce essa atividade profissional em troca de alimentação e moradia, né? Então, ela não tem uma remuneração, né? Assim, ela não tem um salário, ela não tem um vínculo empregatício. E isso aí caracteriza trabalho análogo à escravidão, que é você trabalhar para comer e dormir, né? E, enfim, tem um relatório, eu vou até abrir aqui para vocês, que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia, que chama Relatório de Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas. Só para que, e a partir desse relatório, eles desaconselham a introdução da comunidade terapêutica na RAPS, né? Então, eu vou só ler para vocês, foi em 2018, né, logo que aconteceu essa portaria, e aí a gente vai vendo aqui, né, depois vocês vão ver aqui como é que ficaram os títulos do que eles descobriram. Então, aqui, ó, instituições de caráter asilar, isolamento irrestrito do convívio social, incomunicabilidade e visitas restritas, difícil acesso, muros, portões, trancas e restrições à saída, retenção de documentos ou dinheiro, violação de sigilo de correspondência e de acesso a meios de comunicação. Internações involuntárias e compulsórias, né? Daí irregularidades envolvendo internações involuntárias e compulsórias, internações involuntárias, ausência de laudo médico e de comunicado ao Ministério Público, né? Porque é automática, se você faz a involuntária, tem que avisar o Ministério Público, né? E internações voluntárias convertidas em involuntárias, né? Aí, em aspectos institucionais. Ausência, perdi um aqui, perfil geral, tá. Ausência de projeto terapêutico singular, violação da liberdade religiosa, laborterapia, exploração do trabalho como ferramenta de disciplina,
ausência de protocolos ou projetos de desinstitucionalização, interlocução com dispositivos de rede de atenção à saúde, né? Violação da norma sobre o período de internação, ausência de registros individuais dos residentes. E na questão da equipe de trabalho, fragilidade nas equipes multidisciplinares, indícios de violação de direitos trabalhistas, que são esses voluntários que vai ficar, que eu falei, né, eles ficam internados e depois eles se tornam trabalhadores voluntários, presença médica e caracterização como instituições médicas ou não médicas, administração irregular de medicações, indícios de violações éticas no trabalho de psicólogos e psicólogas, né? Aí entra na nossa área, né? Então, cotidiano e práticas de uso de força. Então, rotina rígida, sanções e indícios de tortura, resgate, contenção de pessoas, segurança e vigilância, vistorias práticas, diversidade sexual. Aí, bom, gente, vai indo para a internação de adolescentes, né? Acho que deu para ter uma noção da gravidade, né, assim, que esse relatório aponta, né? Então, quando a gente lê lá, tem muitas e muitas e muitas denúncias, né? E quando a gente entra na internet, gente, é só colocar denúncias de comunidades terapêuticas, né? E uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo disso mas você atendeu pessoas, né? Assim, qual que é a tua experiência enquanto psicóloga com pessoas que ficaram internadas em comunidades terapêuticas? Então, eu atendi muitas pessoas que ficaram internadas em comunidades terapêuticas. Algumas 8 vezes, 13 vezes na vida, né? E qual era a minha principal percepção? Que as pessoas que voltavam, eles trabalham com a lógica exclusiva da abstinência, né? Eu já vou falar um pouco disso, dessa diferença entre abstinência e redução de danos, né? Que são perspectivas diferentes, né? Assim, uma pessoa não é o técnico de saúde que vai decidir se aquela pessoa tem ou não que ficar abstinente da substância que acaba prejudicando a sua vida, né? Às vezes essa pessoa não quer parar o uso, às vezes ela não pode, não consegue parar o uso, então a estratégia de redução de danos, ela é uma estratégia, né, uma perspectiva ética de atenção que vai lidar com as potencialidades daquela pessoa, as escolhas que ela faz para a vida dela, né? E nas comunidades terapêuticas, eles só trabalham com a possibilidade da abstinência, né? Que a minoria das pessoas que tem algum tipo de sofrimento psíquico associado ao campo de álcool e drogas consegue, né? Assim, é difícil, né? Acontecem as recaídas, enfim. Então, o que acontece na minha experiência? As pessoas que ficavam e completavam o tratamento, que é um tratamento, né? Enfim, é um processo longo, né? Assim, são 9 meses, em geral. Quando saíam, né? Nos últimos meses eles vão fazendo umas estratégias de ressocialização. Então, passa um final de semana com a família, volta para a comunidade terapêutica, né? E aí, o que acontecia? As pessoas que faziam o tratamento, né, que saíam no final ou no meio, enfim, e que voltavam com essa intenção da abstinência, né, como meta, e recaíam com um peso maior, que era o peso moral, que era eu não sirvo, eu sou falho, eu não mereço o amor de Deus, né? Então, assim, era um peso que eu via que ficava mais difícil para essas pessoas que recaíam, porque tinha esse convencimento de que era uma escolha por si só, né? Assim, desconsiderava todo o contexto de uso da pessoa, todas as outras situações, e ficava muito pautada nessa questão da moralidade, né? Então, é essa a minha experiência que eu tenho. Mas Adri, tu encontrou pessoas ao longo da sua vida que foram para comunidades terapêuticas e gostaram? Sim, né? Assim, óbvio que não tem violência em todas elas, né? Depende muito do que tu considera sucesso terapêutico, né? Então, na minha perspectiva de cuidado, uma pessoa que passa por esse processo, não precisa ser só em comunidade terapêutica, acontece em outras modalidades também, mas aqui o recorte é esse porque são eles que são financiados pelo SUS. E que essa pessoa entra num modo de vida que ela tem tantas restrições, né, assim, para se adequar àquilo que dizem para ela que ela tá certa,
mesmo que ela fique 30 anos dentro dessa modalidade e que ela não consiga olhar criticamente para essa realidade, eu não entendo que é um sucesso terapêutico, né? Assim, eu acho que é uma ortopedia, né? Assim, um convencimento moral, um ajuste moral àquela realidade, em que a pessoa perde as suas possibilidades de expressão e que se adequa, né? Porque as sanções sociais, comunitárias, são muito duras, caso ela viva de uma outra forma, né? Mas essa é a minha perspectiva, né? Que trabalho com uma lógica muito de produção de autonomia, desse sujeito poder criar, né? Assim, uma vida que faça sentido para si mesmo. Algumas pessoas vivem dessa forma e vivem bem. E quem sou eu para dizer que ela não vive bem? Ela que tem que avaliar se ela vive bem ou não, né? Mas, como o público que eu atendia era um público que já tinha, né, eu não atendia pessoas que estavam, eu estou há 20 anos abstinente depois que eu fui para a comunidade terapêutica. Não, eu atendia as pessoas que ainda estavam em vias de sofrimento em relação ao uso de substância e que já tinham histórico de ter passado por diversas internações, inclusive internações em comunidades terapêuticas, né? Não só em comunidades terapêuticas, mas também em comunidades terapêuticas. Né? Em 2018, então, né, assim, logo em seguida a essa situação dessa portaria, a gente vai ter, então, um reajuste em 62% no valor das internações nos hospitais psiquiátricos, né? Em internações psiquiátricas em geral, desinvestimento de 77 milhões nos serviços das RAPs, né? Então deixaram de investir 77 milhões, perspectiva de financiamento de 7 mil vagas em comunidades terapêuticas que seriam pagas com 87 milhões de reais, fora aqueles 120, e retomada, né? Retiraram da RAPs 43 milhões de reais, alegando que esses recursos não tinham sido executados, né? E aí, em 2019, gente, aconteceu uma situação que é bizarra, mínimo para dizer, né? Que é a portaria 11 de 2019. O que aconteceu? Essa portaria ela foi lançada como a nova política de saúde mental. Esse é o título dela, né? Diretrizes para aplicação da nova política de saúde mental, uma coisa assim. E ela foi uma portaria que ela recebeu tantas críticas que ela foi cancelada 3 dias depois. Então, vejam, o governo lançou uma nova política de saúde mental e 3 dias depois, sem nenhuma explicação pública, ela foi retirada, né? Ela foi cancelada. Mas ela não perde o seu peso, né? Assim, por quê? Porque ela denuncia e, de uma certa forma, escancara um pouco mais o que é esse retorno ao manicômio que eu tenho chamado. Por quê? Nela estavam previstas diversas questões, né? Uma delas é a entrada da eletroconvulsoterapia no SUS. A eletroconvulsoterapia, gente, é o famoso eletrochoque, né? Que tem um passado bastante polêmico, né? Foi usado de diversas formas, né? Assim, isso, os relatos da psiquiatria contam mesmo, né? Assim, como uma forma punitiva, né? Então, aplicavam o choque nas pessoas como uma forma de puni-las pelos seus comportamentos, né? E que na atualidade, né? Assim, há uma defesa, né? Baseada nesse modelo de ciência que a gente tem, que justifica o seu uso, né, que é um uso que eles chamam de um uso humanizado, porque tem anestesia, termo de consentimento, para que, em determinadas necessidades, como um substituto, ou, em algumas situações, como a primeira alternativa terapêutica, quando as medicações não podem ser usadas ou não causaram efeito. Mas estipular que um serviço que nunca foi financiado pelo SUS, efetivamente, né, assim, passe a fazer parte da agenda financeira do Serviço Único de Saúde. Então, o que a gente que é da reforma psiquiátrica sente
quando fala isso? Vamos financiar. Que há uma força política e econômica por trás que justifique, né, de uma hora para outra, um serviço um investimento desse porte em uma teoria de base biológica, né? Então, assim, ela diz algo de qual concepção de sofrimento psíquico que se tem, né? E para onde que se entende, então, que esses recursos devem ser direcionados. Né? As questões da comunidade terapêutica e essa portaria vai falar, então, do hospital psiquiátrico modernizado. Né? Se vocês lembram, a gente já fez esse debate lá no primeiro dia de aula, e foi do primeiro para o segundo dia, quando a gente fala das reformas psiquiátricas internacionais que iniciaram exatamente com essa proposta. Uma modernização, uma humanização do hospital psiquiátrico, né? Qual a lógica? Ela não questiona o hospital psiquiátrico, né? Que foi a psicoterapia institucional e a comunidade terapêutica, que não é essa comunidade terapêutica que eu estou falando agora, é aquela experiência inglesa. Que este lugar de exclusão é sim um lugar adequado para o tratamento, mas do jeito que estava, né, assim, com muitas violências, muitas mortes, enfim, ele não serviria como uma terapêutica. Então, a gente deveria modernizá-lo, humanizá-lo, né, assim, reformá-lo, né, que é o que a gente chama ali, o Basaglia vai falar muito disso, o reformismo hospitalar. Então, vejam, gente, essas primeiras experiências de reforma psiquiátricas aconteceram logo após o período da Segunda Guerra Mundial. E agora, 2019, o governo dá uma dessa, né? Assim, a gente vai modernizar a assistência. E lá, depois, nessa mesma portaria, tem o financiamento, né? A possibilidade de financiamento para internações acima de 90 dias, que são 3 meses. Né? Então, vejam, toda aquela lógica de vamos fazer um processo de deshospitalização e, principalmente, de desinstitucionalização. Já temos teorias, construções teóricas, experiências de vida e práticas, né, de que o isolamento dentro de um hospital não é terapêutico, né, não tem a ver com o que a gente acredita que é o sofrimento psíquico e nem como é que ele pode ser tratado. E aí, então, a gente tem em 2019 um retrocesso, né? A questão dos ambulatórios de saúde mental são reenfatizados, né? E olha só que significativo. No texto, isso aqui eu copiei exatamente do texto, está escrito lá: desinstitucionalização não será mais sinônimo de fechamento de leitos, né? Obviamente que não compreendem o conceito de desinstitucionalização, mas o que eles estão dizendo, né, é dizendo que não vai mais fechar leito hospitalar, né, que vai ter, sim, um investimento em hospital psiquiátrico, que não é só leito em hospital, né, gente, para situações que necessitem da internação. É uma criação de um espaço exclusivo para isso, né, aí é a gravidade. E eles falam, lá está no texto dessa portaria, que não vai se usar mais a expressão serviços substitutivos, que um serviço não substitui outros, que todos os serviços fazem parte da rede. Que, em termos da política, não tem peso isso aqui, mas tem um peso simbólico, né? Assim, você escrever uma política pública pós-reforma psiquiátrica, em que está claramente escrito assim, um serviço não substituiu mais o outro, né? A gente eles estão, né, assim, escancara a retomada, né, do hospital psiquiátrico como uma possibilidade de financiamento para atenção em saúde mental. E aí, gente, indo para o campo de álcool e drogas, né, a gente vai ter, então, aqueles 153 milhões em 2019, daí, né, que é diferente do financiamento lá que já tinha aparecido em 2017 e 2018. 153 milhões de reais de financiamento para a comunidade terapêutica, né? E a gente tem duas novas leis, né? Que é o decreto 9.761 e a lei 13.000
840. Qual que é a gravidade delas, né? O decreto, ele vai, no seu texto, enfatizar, né, assim, como um dos objetivos da sociedade brasileira, né, que a gente seja uma sociedade livre do uso de drogas lícitas e ilícitas. Está lá, literalmente no texto. Isso é um argumento de uma racionalidade proibicionista que tem uma longa história no campo de álcool e drogas, né? Começa lá no início do século passado, com conferências internacionais que vão tentar combater o comércio, plantação e regulamentação, principalmente do ópio, como não para os usos sem fins terapêuticos, né? Depois, muitos anos depois, tem uma série de políticas, né, mundiais, e depois a gente vai ter as nacionais também. O Brasil é signatário dessas conferências ali, de Haia, e começa a surgir, então, e mais recentemente, na década de 60, nos Estados Unidos, o que a gente chama de guerra às drogas, né? Os Estados Unidos já tinham vivido uma tentativa de proibição do álcool. Foi uma lei que durou 13 anos, se eu não me engano, foi em 1920 a 1933, que teve sérios danos sociais. Por quê? O álcool ele era comercializado e consumido, né? A gente está aí num momento de reestruturação do Estado americano, norte-americano, e havia uma preocupação, né, assim, com o empenho profissional, né, para reerguer a nação lá, e com a questão da moralidade. Então, o álcool ele foi proibido, mas não deixou de ser consumido, né, assim, de uma hora para outra. E aí o que acontece? Toda a substância, né, que tem uma importância popular, cultural, né, assim, quando ela é proibida, ela começa a ser, então, produzida ilegalmente, né? Então, a mesma realidade, por exemplo, que a gente tem hoje com maconha e crack no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. Hiperencarceramento de pessoas, aumento da violência por disputa de território, as gangues, essa questão toda. Tanto não funcionou que 13 anos depois a lei foi cancelada e voltou a poder consumir, produzir, vender. Então, a lógica proibicionista, ela tem dois vieses que são preocupantes. Ela vai tratar essa lógica de uma sociedade livre de substâncias, que é utópica, né? Quando a gente vai ver a história de uso de substâncias na humanidade, existe desde que existe gente, né? Desconsidera o uso em todas as suas formas, né? Então, usos culturais, usos religiosos, usos recreativos, né? E associa, esse é um impacto no campo da saúde mental, uma questão moral, né? Então, por exemplo, quem faz uso de uma droga lícita, né, tem um peso, um valor moral, e quem vai fazer uso de uma droga ilícita tem um outro peso moral. Isso é tão forte, né? Assim, é tão forte na nossa vida, na constituição das pessoas, que a gente vê essa reprodução, né, dessa lógica dentro dos serviços de saúde mental. Por exemplo, quando eu trabalhava, num dos CAPs que eu trabalhava, não era incomum as pessoas que tinham problemas associadas ao álcool falarem assim: não, mas eu só bebo. Agora, eles ali, aí o pessoal do crack, maconha, não, esses ali são, né, assim, o pessoal meio bandido, não sei o quê, né? E aí vai associar a lógica da criminalidade, enfim. E essa lógica proibicionista, então, por ter esse peso moral e radical sobre o modo como vem o uso de substâncias na sociedade, também tem, né, e aí o decreto de 2019, gente, ano passado, né, assim, né, tipo 1600 e pouco, né, ano passado, vem dizer claramente no seu texto que o objetivo do tratamento é abstinência. E o que acontece? Né, assim, a gente já tem produção científica suficiente, né, assim, em todas as áreas associadas ao campo de álcool e drogas, que provam que muitas pessoas não querem parar o uso, não podem ou não conseguem parar o uso totalmente. Quando a gente lança, né, quando é lançada uma política que tem esse tipo de discurso, vai ser o discurso que vai
potencializar a questão da exclusão, né? Porque as pessoas que não conseguem, elas não servem, então, né? E também vai ajudar a alimentar o preconceito contra a pessoa que faz uso de álcool e drogas, né? Tanto associando a questão da criminalidade, quanto a outras coisas, né? Assim, é muito forte o componente moral que vai dizer não para de beber porque não quer, não se esforça, porque é malandro, porque é vagabundo, porque não presta, né? Assim, e é sistematicamente desconsiderado que essa pessoa tem um sofrimento, né? Assim, então, a gente vê é muito forte isso no campo de álcool e drogas, tanto que a gente escuta assim, não, aquele ali bebe, mas pelo menos ele trabalha. Não, ó, a gente sabe que cheira cocaína, mas o cara trabalha, né? Então, assim, vem assim, se ele tá cumprindo com este lugar, né, produtivo, ele não incomoda tanto quanto aqueles que não conseguem, né? E aí, esse decreto de 2019 não se refere à redução de danos, que é uma política do Ministério da Saúde, né? A gente tem uma política desde 2005, né? Em 2003 saiu a política nacional do Ministério da Saúde para atenção às pessoas com uso problemático de álcool e drogas. Em 2005, né, em virtude também dessa política nacional, saiu a política de redução de danos, né? Qual que é a lógica de redução de danos? Ela não começou com a questão exclusivamente de álcool e drogas no Brasil. Ela começa na década de 90, ano 89, na verdade, aí começa a década de 90. A primeira experiência que a gente vai ter de redução de danos vai ser em Santos, em que teve ali o boom da epidemia da AIDS, né? E tinha muitas pessoas que faziam uso de drogas injetáveis naquela época. E aí teve um boom de aumento de casos de HIV, né? E o governo entrou com uma política de redução de danos que consistia em distribuição, né, troca de seringas. Então, por exemplo, as pessoas deixavam as suas seringas usadas na hora do uso de álcool e drogas e recebiam seringas limpas, né? Qual que era o grande objetivo? Diminuir o ritmo de contaminação da AIDS, né? E aí foram se associando, por exemplo, também a questão da camisinha, por causa do sexo, né, a prática de sexo seguro, para evitar outras contaminações. Então, a lógica da redução de danos, ela é exatamente essa, eu sempre falo, dos males, o menor. Essa pessoa, neste momento, não consegue parar o uso de substâncias. Pelo menos ela não vai se contaminar com outras doenças, HIV, hepatites, enfim. Atualmente, a política de redução de danos, ela é associada ao campo de álcool e drogas, tanto para a prevenção, né, de outras contaminações, por exemplo, a questão do crack, né, que às vezes corta muito os lábios, as pontas dos dedos, né, então a abertura, né, para infecções é muito, muito grande, né, então hoje em dia, né, nos municípios que tem, ou existem ONGs também, uma série de iniciativas populares que fazem isso, por exemplo, distribui manteiga de cacau para hidratar o lábio, chocolate para dar uma hidratação, água, barra de cereal, cartilha, né? Então, assim, na política lá está descrito que as ações de distribuição de insumos são associadas às ações de prevenção. E essa lógica vai se expandindo de tal forma com orientações, inclusive, a respeito das substâncias. Então, por exemplo, eu vi muitas vezes acontecer isso, uma pessoa que chega no serviço com uma problemática muito associada ao consumo de crack, né? Então, assim, me detona demais, eu passo 2, 3 dias moqueado, fico fraco, já perdi emprego, tô sem grana, enfim, uma série de problemáticas, né? Assim, que não surgem com o crack, né? Elas são explicitadas a partir do uso das substâncias, e aí essa pessoa, no processo terapêutico dela, né, assim, consegue organizar a sua vida, né, de uma outra forma pela lógica da redução de danos, que é, na hora que ela está muito fissurada do crack, ela usa uma outra substância, né, para segurar a onda. Algumas pessoas não precisam de outras substâncias, elas conseguem outras estratégias para conseguir segurar o uso, que seria um uso mais intenso e muito prejudicial. Então, a pessoa consegue
refazendo o seu projeto de vida dentro de um projeto terapêutico singular, encontrar outras estratégias na vida que não seja só o uso daquela substância. Então, por exemplo, acontecia, o crack me detona. Então, quando eu estou muito fissurado do crack, eu sei que eu vou me prejudicar, né? Porque, ao contrário do que passa na televisão, eles não viram um bando de zumbi que não sabe mais nada, né? Assim, que fica, né? O Walking Dead, assim, tipo, a gente vai comer qualquer coisa, não é verdade. As pessoas, né, assim, podem falar de si, sabem de si, acessam seus sofrimentos. Aí usa, por exemplo, a maconha e falar, durante o dia eu passo com a maconha, e aí com a maconha eu consigo trabalhar, eu consigo visitar minha família, né? E em outros momentos faz o uso do crack, né? Assim, de uma forma mais organizada. Então, o que acontece? Quando a gente tem, em 2019, um decreto que extingue, né, essa expressão, ela está escancarando uma racionalidade que é aquele retorno do louco sem voz, né? Que aqui está atualizado no campo de álcool e drogas, que é as pessoas não terem autonomia para fazerem escolhas na sua vida. Como o campo de álcool e drogas tem um componente moral muito forte, né? Por exemplo, a gente vê claramente assim, uma pessoa que tem, sei lá, um diagnóstico de esquizofrenia, né? A pessoa fala, nossa, ficou louco, ele não tem culpa, né? Já pro de álcool e drogas, a pessoa fala, não, mas essa pessoa tem culpa, né? Assim, ela é totalmente responsável pelo seu uso, né? Ela por si só escolheu isso, né? Desconsiderando toda a complexidade do uso de substâncias na vida de uma pessoa. E aí, quando a gente tem uma política pública que vai dizer, olha, a nossa meta é a abstinência, a gente vai financiar comunidade terapêutica, porque as pessoas têm que sair de lá com uma religião, abstinentes, e dentro de um modelo adequado a um modelo produtivo e de família também, porque, por exemplo, qualquer orientação sexual que não seja a hétero também não é bem vista, né? Não tem um espaço, né, nesses serviços. A gente está dizendo assim, essas pessoas, a gente compreende que essas pessoas não sabem de si, não podem falar sobre si, não têm autonomia, podem inclusive serem tuteladas, né, perderem seus direitos civis porque elas não podem responder por si, né? E isso é uma visão manicomial sobre pessoas que fazem uso de substâncias, porque as pessoas que fazem uso de substâncias continuam sendo sujeitos, continuam sendo pessoas, né? E que, tendo a oportunidade de falar de si, conseguem retomar as suas histórias, né? E aí, então, a gente tem a Lei 13.840, que é a lei que é a nova política de álcool e drogas, né? A anterior era de 2006, se eu não me engano, acho que teve uma atualização ali, mas acho que era 2006. E foi uma lei, a de 2006, que ela teve um avanço, né? Que foi diferenciar em capítulos o traficante do usuário de droga, né? No caso, a pessoa que tem problemas com álcool e drogas. Que tinha sido, né, as pessoas tinham sido, o uso tinha sido criminalizado durante a ditadura militar, né? Então, antes da ditadura militar, mesmo que essas pessoas fossem obrigadas a ir para uma internação compulsória, ainda era uma relação médico-jurídica. Na ditadura, vira criminal, né? Então, assim, não tem uma pessoa está com uma substância, automaticamente ela é criminosa, né? E essa política de 2016, no texto, ela vai diferenciar. Vai dizer, o traficante é o criminoso, né? Que tem ganhos financeiros, enfim. E o usuário é uma pessoa que precisa de tratamento. Qual que é o grande problema dessa lei de 2006? Ela faz uma diferenciação textual, né? Mas ela não faz uma diferenciação quantitativa. Ou seja, não fica claro, não tá, até hoje não existe, né? Uma diferenciação quantitativa do que é um traficante, do que é o uso pessoal. Então, o que acontece? O que é posse, né? Posse de substância e tráfico. 100 gramas de cocaína, né? 100 gramas de maconha. É tráfico ou para uso pessoal, né? Então, assim,
essa não distinção quantitativa abriu muitas brechas para que a lógica preconceituosa a respeito do campo de álcool e drogas fortalecesse nas abordagens policiais, né? Então, até tem um memezinho, né, assim, vários, que é relacionado ao tom de pele. Então, quanto mais perto do branco, mais usuário de substâncias a pessoa é. Quanto mais parda, preta a pele é, mais considerada traficante ela é, independente da quantidade de substância apreendida. E aí, o que acontece? Tem alguns estudos que vão mostrar isso, né? Assim, vão estudar as declarações, né? Os laudos lá, não sei qual é o nome oficial que o policial faz sobre a abordagem, o relato que ele faz. E aí vão falar, né? Por exemplo, na Zona Sul são usuários, na periferia são automaticamente considerados traficantes, mesmo quando a substância e a quantidade é a mesma ou inferior na periferia, mesmo assim é considerado traficante, né? E aí essa atualização dessa lei, né, ela mantém isso, não faz, né, assim, o que precisava que a lei fizesse, que era essa diferenciação, ela não é feita e ela vai retomar, né, assim, o que não tinha em 2006, que é a comunidade terapêutica e a meta de abstinência para o tratamento. E aí, então, gente, né, conectada à questão do campo de álcool e drogas, eu faço essa pergunta, né, será que o pessoal, né, assim, o drogado, o bêbado, né, assim, ele é o novo desviante que deve ser excluído e adaptado? É uma pergunta que tem surgido, né, assim, com esses hiperinvestimentos, né, em instituições que, de fato, isolam essas pessoas, né, por um bom tempo. E aí tem uma outra temática que eu tenho discutido e pensado, né? Eu tenho vontade de fazer um estudo sobre isso, mas me faltam pernas, que não escancara tanto e às vezes acaba não aparecendo no campo da saúde mental, que são as instituições de longa permanência para idosos, né? O nome atual para asilo. E que, a meu ver, né, assim, tem muitas características manicomiais. Em que sentido? O Goffman, ele trabalha um conceito naquele livro Prisões, Manicômios e Conventos, mas é isso, é um processo que a pessoa vai deixando de ser ela mesma, né? Então, esse processo disciplinar da instituição, por exemplo, todos acordam no mesmo horário, todos tomam o café da manhã com o mesmo tipo de comida, no mesmo horário, depois ficam expostos às mesmas atividades, depois eles almoçam todos no mesmo horário, todos têm que tomar banho no mesmo horário, depois todos vão dormir no mesmo horário. É um processo de mortificação, né? Assim, pensa, uma pessoa, antes de entrar numa instituição asilar, tem um jeito de viver, né? Como nós temos. Hoje a gente acorda, a gente tem nosso ritual de banho, a gente escolhe o que a gente vai comer, né? Cada um de nós aí tem um tanto de organização de vida, né? Que de uma hora para outra, né? Nesse processo é podado. A pessoa não tem mais escolha, né? E acaba, então, nesse processo de mortificação. Aí, por exemplo, existe uma série de estratégias, né, que a pessoa vai construindo a partir disso. Então, ela pode ser aquela a reativa, né, assim, que nada tá bom, não quer participar de nada, se falam com ela, ela fica grosseira, agressiva, né? Então, é a não colaborativa, né? Ou aquela que internaliza a coisa de uma forma que quase que naturaliza aquela condição, né? Então, ela internaliza o processo de institucionalização, né? E aí, né, assim, como se fosse a sua segunda casa, e quase que é um processo defensivo para enxergar a realidade a que está submetida, né? Então, quando eu falo, né, que a lógica manicomial ela não está só no campo exclusivo da saúde mental, né, por exemplo, CAPS, RAPS, essa questão toda, é disso que eu estou falando, né? Por exemplo, quantas
práticas manicomiais, e aí tem isso, né? Por exemplo, eu sou o técnico, você é idoso, você não sabe mais o que você fala. Ó, demenciou, né? A pessoa começa a retrucar, começa a questionar, ó, é porque já tá gagá, né? Essa aí não, né? Assim, então, a pessoa vai deixar, é só um corpo, né, gente? Não tem mais gente lá dentro, né? Assim, não tem um sujeito lá dentro, não tem desejo, não tem vontade, não tem prazer, né? Tem uma máquina, né, que fica ali num processo sucessivo, né, de dessubjetivação. Né? Então, eu acho que é uma das coisas que são pertinentes para a gente do campo, né, da psicologia, da saúde, pensarmos, né, assim, o que significam essas instituições. Lembrando, né, assim, quem que são os desviantes, né, aqueles que não conseguem fazer as trocas sociais. Então, são as pessoas que não são mais produtivas, né, então, né, quem são os que estão sendo excluídos, né? Os idosos, as pessoas no campo de álcool e drogas, as de sofrimento psíquico, as crianças, né? Enfim, né? Antes de continuar, eu queria que vocês assistissem um vídeo que é do Pedro Delgado. É uma entrevista, ela tem 25 minutos, mas eu acho que vale a pena, porque ela é um resumo dessas últimas políticas aqui que eu falei. Acho que é mais uma forma de gravar. E aí a gente assiste e eu volto aqui, né, para falar desses riscos, né, que eu entendo que essas novas políticas têm, e os desafios da reforma psiquiátrica e estratégias que a gente pode ter de resistência. Então, retomando aqui, né, gente, quando a gente está falando dessas novas políticas, né, quais são os riscos delas, né? A questão ali do surgimento do ambulatório e do hospital psiquiátrico, da gente entrar num circuito ambulatório, internação, ambulatório, né? E isso isola a pessoa das possibilidades de uma atenção psicossocial, né? Ela vai ficar o ambulatório, geralmente, né, lá na descrição, não é só o psiquiatra, tem o psicólogo e o assistente social. Mas mesmo tendo uma equipe com 3 categorias profissionais diferentes, não descaracteriza a lógica ambulatorial, que é essa, né? Pontual. Você vai lá, você faz um atendimento e você vai embora. Você faz lá um atendimento e você vai embora, né? Então, isso é um retrocesso, né? A questão da mercantilização da atenção em saúde mental, que eu acho que é um dos grandes riscos, né? Que é a gente ter novamente uma indústria da loucura legitimada no Brasil, né? O incremento nas relações do setor público, eu só queria voltar um pouquinho aqui, né? O hiperfinanciamento de determinadas instituições, né? E aqui a gente está vendo, então, a questão da comunidade terapêutica, ela já é um indício de uma retomada, uma possibilidade de retomada dessa indústria da loucura, né? O incremento, então, nas relações do setor público e privado, né? Que nos assusta, né? Principalmente quando o setor privado começa a ter muito financiamento em detrimento do setor público, né? E retomada de concepções reducionistas e unifatoriais sobre o sofrimento psíquico, né? Que é uma das características lá na dimensão técnico-conceitual do modelo manicomial, né? Então, você faz muitas intervenções biológicas, investe muito, e isso denuncia um olhar sobre o sofrimento psíquico, né? Assim, não, ao invés de olhar como uma complexidade, eu gosto muito dessa expressão, uma experiência radical, né? Acaba olhando apenas como um olhar, com um olhar mais reducionista. Quando a gente olha, né, assim, a reforma psiquiátrica brasileira tem muitos desafios, né? Assim, é óbvio que não é, a gente não está nem perto do ideal, né? Mas, né, assim, não desmerece as conquistas até agora, né? Então, uma delas é essa expressão que se trabalha, né, de cronificação, que não é uma cronificação no sentido biomédico, mas é uma cronificação associada ao que a gente chama, né, capsicômio, ou seja, né, uma junção entre CAPS e manicômio, que vai se caracterizar por um serviço que sim
está no território, né? As pessoas não ficam trancadas dentro dele, mas se torna um único local de socialização, né? Então, assim, não se faz um projeto terapêutico singular e institucional que possibilite a circulação por outros dispositivos sociais, né? Pela cidade mesmo. Né? Então, não está internado, mas sim, sai de casa, vai para o CAPS, passa o dia no CAPS, vai para casa, é também uma restrição de vida, de circulação, né? A questão desse louco sem voz que a gente fala, né? Tudo é desqualificado, porque é esquizofrênico, porque é depressivo, porque é bipolar, né? Eu falo isso, mas, né, isso não é bem verdade, não é racional isso que ele está falando, né? E relações hierarquizadas, né? Então, eu sou o profissional, eu sou o doutor, eu sou o cara que tem mestrado, eu sou o que tem experiência, e tu é o que vai ser cuidado, o objeto de estudo, o objeto de intervenção, né? Então, mesmo sendo sem muros fechados, ainda assim valida esses processos de cronificação no sentido de despotencialização da vida, né? Assim, ficam lá restritos a pouquíssimas relações e interações sociais, né? E tanto geograficamente quanto em outros espaços, com outras qualidades de relação humana, enfim. A questão das capacitação de profissionais e gestores, né, conhecimento, muitas pessoas caem, às vezes, no serviço público porque passou num concurso e aí são encaminhadas para serviços de saúde mental sem ter quase nada de formação na área, né, e os gestores, então, às vezes, menos ainda, né, precisam ali lidar com as questões financeiras e, enfim. A gente precisa de uma significativa ampliação da rede de atenção psicossocial, né, assim, e de qualificação dessa rede também, né, de fato esses serviços existirem, estarem articulados e capacitados e fomentados e financiados para que exerçam, né, as suas atividades, né. Maior participação popular e controle social, né, assim, não existe reforma psiquiátrica sem controle social, sem participação dos loucos e dos bêbados e dos drogados e dos depressivos, né, se a gente fala assim de um jeito mais simples, né, assim, mais popular, é isso, as pessoas que têm o sofrimento, que estão ali marginalizadas precisam ter voz, né, e acho que o principal é uma ampliação e compreensão, né, do que é desinstitucionalização, né, que não é diminuir leitos por si só, né, mas sim uma construção, né, uma perspectiva ética de uma construção de uma sociedade que vai aí olhar, né, para todos esses humanos e entender o que a gente faz com as diferenças, o que a gente faz com os diversos modos de vida, com as diversas formas de expressão dos seus sentimentos e das suas subjetividades, né? Então, acho que a desinstitucionalização é sempre um tema muito polêmico, porque institucionalizar e desinstitucionalizar são mecanismos dinâmicos, né? Assim, não fica pronto, porque quando a gente fala de instituição, a gente não está falando só do espaço físico, né? A gente está falando, por exemplo, a família é uma instituição, né? Assim, então, que são isso, modos de vida que vão sendo naturalizados a tal ponto que parece que sempre foram assim, né? Então, se a gente pega o exemplo, por exemplo, da família, que é uma instituição, parece que as famílias sempre foram organizadas nos modelos que elas são hoje, né? E agora a gente já tem visto novas configurações familiares, enfim. Então, se a gente olha para a institucionalização por essa perspectiva de que não é um espaço físico, mas é uma naturalização de formas de se fazer, de se pensar, o processo de desinstitucionalização ele é muito amplo, né? E muitas pessoas, às vezes, acabam negligenciando essa perspectiva. Né? E aí, diante disso tudo, né, gente, como é que a gente não volta para o manicômio? Né? Como é que a gente pode resistir ao desmonte? Né? Tem um texto do Pedro, que faz parte desse material da entrevista, né? Ele vai falar algumas coisas e outras eu complemento, né? Então, é a defesa da democracia, né? Se a gente estiver num modelo ditatorial,
ninguém tem voz, né? Nem trabalhadores, nem população em geral, enfim. Então a gente precisa, a democracia talvez não seja o modelo ideal, né? Mas, enfim, é o mais potente até agora que inventamos, né? Que as pessoas possam ter direito a falar, se expressar, né? E, obviamente, respeitar os contratos sociais, né? De civilização, né? Combate à fragilização do SUS, né? Assim, desde a atenção básica, porque quanto mais frágil, né? Assim, menos possibilidades as pessoas têm de ter acessos terapêuticos adequados às suas necessidades, né? A gente vai ter aí uma ampliação de sofrimentos, né? E, enfim, né? O SUS é o que tem dado suporte aí para a grande maioria da população. Os trabalhadores da RAPS, né? Podem ser esses que fazem frente a essa resistência, né? O controle social, né? Que é fundamental, não existe sem. E botei até em outra cor aqui, que é um processo que eu tenho me proposto a fazer, que é plantar sementes críticas, né? Que é isso, é espalhar o conhecimento, é divulgar, é ajudar a questionar o que está dado, não, mas sempre foi assim, mas como que sempre foi assim? Não, mas esse tipo de tratamento é isso mesmo, né? Então, acho que essa plantação de sementes críticas, né, assim, não é de nenhuma forma uma perspectiva de reproduzir o que eu penso, né, porque eu tenho um processo subjetivo, histórico, pessoal e profissional que construiu o modo como eu penso a saúde mental hoje em dia, e não é para sair cópias, né, mas é para sair, né, eu espero, assim, através das práticas que eu tenho feito esse curso, Saber Solidário, as aulas, né, assim, estimular que se raciocine para além daquilo que foi apresentado, né, assim, bom, mas será que isso é isso mesmo? Será que está dado dessa forma, né, porque está sempre em construção, né, então eu acho que nunca foi fácil, não continua não sendo fácil, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, mas não tem outro caminho a não ser continuar caminhando. Nesse momento, chegamos ao final do primeiro módulo do curso Saúde Mental Contemporânea, do manicômio ao cuidado em liberdade. Até aqui fizemos um resgate sobre a história da loucura, sobre as diversas reformas psiquiátricas internacionais e nos aprofundamos na realidade brasileira. Começamos no período colonial, passamos pela nossa reforma psiquiátrica e suas 4 dimensões, vimos os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial e, por fim, estudamos as políticas públicas que têm se configurado como retrocessos no campo do cuidado em saúde mental. O próximo módulo é chamado de Saúde Mental Contemporânea, pois, apesar de serem abordados temas tradicionais como suicídio, uso problemático de drogas e determinantes sociais de saúde, as aulas são compostas por reflexões que dialogam com a contemporaneidade.